Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A gente começa o Copiô de hoje com uma notícia muito séria. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, publicou em suas redes sociais uma grave acusação contra o movimento indígena. Ele disse que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e uma de suas lideranças, Sônia Guajajara, cometeram crime de lesa pátria. Lesa pátria significa atentado ou crime contra a pátria. Imediatamente, uma onda de apoio a Sônia Guajajara e à APIB surgiu nas redes sociais e centenas de pessoas denunciaram o post do general. A bancada do partido PSOL na Câmara protocolou nesta sexta-feira, dia 18, um requerimento exigindo o comparecimento do general Augusto Heleno para que esclareça acusações intimidatórias e falsas envolvendo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o próprio partido PSOL. Em nota, a APIB rechaça a declaração e entende que, abre aspas, o maior crime que lesa nossa pátria é a omissão do governo diante da destruição de nossos biomas, das áreas protegidas, das queimadas ilegais, das grilagens, do desmatamento e da invasão de nossas terras e do roubo de nossas riquezas. As acusações, além de levianas e mentirosas, são irresponsáveis, pois colocam em risco a segurança pessoal dos citados. A APIB estudará as medidas cabíveis. Fecha aspas. Olá, ouvintes do Copiô Parente. Aqui é a Adriana Ramos, eu sou sócia do Instituto Socioambiental, o ISA, e vim aqui para dizer que é lamentável ver que as autoridades públicas brasileiras, que deveriam estar focando suas atenções no combate ao fogo, no combate ao desmatamento ilegal e na proteção da sociedade brasileira contra essas ilegalidades, resolvem tentar criminalizar uma importante organização como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O ISA se solidariza à APIB e a todas as suas lideranças e vamos seguir juntos defendendo o interesse público nesse país. Crime de lesa pátria é deixar o país queimar. E hoje é dia de estreia no Copiô Parente. Vota Parente, o Copiô nas eleições 2020. Falta pouco para os brasileiros irem às urnas para eleger seus prefeitos e vereadores. Por causa da pandemia, o novo coronavírus, o Congresso Nacional adiou as eleições de outubro para novembro. As novas datas são: primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno em dia 29 de novembro. Nas próximas semanas, o Copiô vai monitorar junto com os parentes como vão acontecer as campanhas diante das barreiras sanitárias para evitar a contaminação do novo coronavírus nas aldeias e quilombos. Vamos contar tudo o que mudou nas regras da disputa eleitoral. Tirar dúvida dos parentes sobre o que é proibido e como denunciar crimes eleitorais nos territórios. Vamos falar também sobre a representatividade e trazer um mapa dos candidatos indígenas por região. Vamos conversar sobre o papel dos prefeitos e vereadores e muito mais. Nas próximas 8 semanas, o Copiô está de olho nas eleições indígenas 2020 e é animado para contar tudo para os parentes. Copiô Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Para começar, a gente também tem um novo quadro aqui. Professor Santilli responde. Ele mesmo, Márcio Santilli, nosso editor-chefe no Copiô Parente, indigenista querido pelos parentes, vai trazer toda semana uma informação que você precisa saber. Para começar, professor Santilli, por que essas eleições são tão importantes? Conta pra gente. As eleições municipais são uma oportunidade muito importante para a gente começar a fazer as mudanças que o Brasil precisa de baixo para cima.
Se nós não somos capazes de mudar a realidade do nosso local, nem um pouquinho para melhor, como é que nós vamos ser capazes de mudar a realidade nacional? E o município é o local, o território, onde a gente pode criar laboratórios de boas experiências para mudar para melhor o nosso querido Brasil. Agora, professor Santilli, qual é o papel do vereador indígena nesse laboratório de boas experiências para mudar o Brasil? Um vereador indígena, ele pode fazer muita coisa na representação da sua comunidade junto à prefeitura, junto à própria Câmara Municipal e a outras instituições locais e, inclusive, se fortalecer para levar essas reivindicações para os outros níveis da administração. O Estado e a União, o Congresso, a Assembleia Legislativa, seja onde for. Então, o vereador indígena, ele pode estar articulando com a administração municipal uma série de iniciativas que são de interesse da comunidade. Ver se as escolas que funcionam na aldeia ou onde a população indígena se serve e se educa, se elas estão funcionando bem, se os professores estão fazendo adequadamente o seu serviço, levando em conta as diferenças culturais das crianças indígenas. Verificar junto ao município se as políticas de meio ambiente, de cuidado com a água, com o ar, com a saúde ambiental das áreas, a questão do lixo, a questão do saneamento, o que pode ser feito em parceria com a Prefeitura Municipal para resolver esses problemas que são também cada vez mais graves dentro das aldeias. Então tem muita coisa, gente, que a gente pode desenvolver no plano municipal se a gente tiver boas ideias, se a gente tiver o apoio da comunidade e se a gente tiver a capacidade de se articular com outras forças locais para criar as condições para que essas coisas boas aconteçam e para que a gente plante no município a semente da mudança para melhor que nós queremos para o nosso país. E os prefeitos, professor Santilli? O município é a base da federação, é a base da estrutura administrativa que a Constituição de 88 estabeleceu para o nosso país. União, estados e município. O município é a base principal. Então, a prefeitura municipal tem a função de organizar a administração dentro daquele pedaço do território, que é o território do município. Então ali, a administração municipal teria o poder de fazer muitas coisas. É ela que tem que organizar a cidade, a estrutura viária, as estradas municipais, ela tem que ter um sistema de educação municipal para poder atender as crianças, ela pode organizar a pré-escola para poder fazer o atendimento para as crianças pequenas, antes mesmo delas chegarem à idade escolar. A prefeitura organiza os postos de saúde, a prefeitura organiza vários serviços relacionados ao comércio, a tudo aquilo que faz com que a vida da cidade possa girar. Quando a gente consegue, dentro do município, organizar apoio para grandes causas, a gente consegue também pressionar melhor os estados e a própria União para que ela faça a sua parte, para que ela execute as políticas de que a população necessita. Vota Parente, o copiou nas eleições 2020. O Vota Parente agora quer ouvir a sua dúvida sobre as eleições. Toda semana a gente vai convidar um especialista em eleições para responder às dúvidas dos parentes. Nessa semana quem responde é o Dr. Paulo Machado, presidente da Comissão Especial de Direitos Indígenas da OAB. Para começar, tem pergunta extrativista. Fala, Edel. Olá, doutor Paulo. Meu nome é Edel Moraes. Sou do arquipélago do Marajó, de um assentamento água extrativista. É possível os candidatos realizar o transporte dos eleitores das comunidades rurais até os seus locais de votação? Quais são os critérios para isso? Muito obrigada. Quem fornece esse transporte gratuito é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem a obrigação, né, de reunir, né, os veículos e até embarcações nas comunidades que vivem próximo dos rios, e, enfim,
ou mesmo na área litorânea, né, os transportes que sejam pertencentes à União, ao governo federal, aos estados, aos municípios, né, e até às suas respectivas sociedades de empresas, sociedades de economia mista, ou mesmo as autarquias, deixando de fora apenas as de uso exclusivo das forças militares, né, porque elas exercem atribuições na área de segurança, para que fiquem à disposição da Justiça Eleitoral para assegurar o transporte gratuito dos eleitores nas zonas rurais nos dias das eleições, né? Nas zonas urbanas isso não é assegurado. Copiado, Dr. Paulo. Tem dúvida sobre eleições? Manda pra gente aqui pro WhatsApp do Copiô ou pelas nossas redes sociais. Para encerrar o Copiô Parente, a gente lembra que a pandemia segue matando centenas de parentes. A PIB contabiliza 814 mortes entre os indígenas e a CONAC 160 vidas quilombolas perdidas por conta da Covid-19. A gente segue sem vacina ou cura para essa doença, por isso o isolamento social ainda é a forma mais eficiente de salvar vidas. E a Bela Gil tem um recado para vocês sobre isso. Pessoas com sintomas podem perder o apetite, mas devem se alimentar bem e tomar bastante água. Se você ou alguém próximo piorar, sentir falta de ar e cansaço, avise. O cuidado deve ser feito por até 2 pessoas, sem ter contato com o resto da família. Use máscara quando estiver próximo de alguém e lave bem as mãos, antes e depois, para não correr risco de infecção. Isso vale para todos, até para quem está amamentando. Quem tem o vírus não deve ficar andando pela casa, mas pode sair para se banhar e ir ao banheiro. O local de banhar e o banheiro devem ser separados do resto das outras pessoas. Se tiver pessoas do grupo de risco na mesma casa, devem ficar separados, idealmente em outro lugar, sem pessoas infectadas. Moradores da mesma casa onde há uma pessoa infectada devem evitar andar pela aldeia. Algumas crianças com vírus podem não ter sintomas, mas elas transmitem a doença, por isso também devem ficar em isolamento. Vamos seguir as recomendações de isolamento para que esse vírus não se espalhe entre as aldeias. Corpo vivo, parente. O isolamento ajuda a proteger toda a comunidade. Corpo Vivo é uma realização do ISA, o material completo sobre o isolamento pelas jornalistas da Isa Moan Cillian e da Isabel Harari. Você confere no site do ISA, mas você já sabe, se você quiser receber no seu celular, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que a gente encaminha para vocês. Corpo Vivo, parente. Hoje é sábado, 18 de setembro, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariú, e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô tem produção de Gilmar Terena, a edição de áudio é do Cristian Ariú, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.